Façamos uma oração a Deus em espírito e em verdade, não através da carne, porque tudo que nós vemos e sentimos através da percepção humana não nos leva à verdade, mas sim à mentira. Então, com isso, eu quero te dizer, resumindo, se afaste de toda a aparência do mal, tudo aquilo que se inclina para o pecado, para as obras da carne. Se afaste para que você possa ouvir a voz de Deus. Porque se você anda no pecado, você está ouvindo a voz do diabo. Basta você prestar atenção nos pensamentos que estão na sua mente, que você pensam e acreditam que são provenientes daquilo que você acredita em serem seus, mas não são. Todos nós temos o poder de estarmos possuídos pelo bem ou pelo mal. Depende das escolhas que nós fazemos ao longo do nosso dia. Por isso, esta oração, ela vai te ajudar. Mas você tem que entender que você é um indivíduo único que foi plantado nessa terra para descobrir o mundo espiritual, para tatear através da oração e súplicas, através da leitura da palavra de Deus. Você irá conseguir tatear, você irá conseguir buscar o reino de Deus. A palavra de Deus diz: buscai, pois, primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você não entende isso, esse é o motivo pelo qual a ansiedade, o medo, toda forma de pensamento negativo tem invadido a sua mente. E esses pensamentos, eles provêm do inferno, eles provêm de natureza diabólica. Então, se volte para Deus em oração. Não dependa simplesmente da oração dos outros, terceirizando a sua fé. Você tem o poder de entender que Deus, Ele deu o seu único filho, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então por que você tem perecido todos os dias? Você não crê, esse é o motivo. Hebreus 11, verso 1 está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Então você tem que acreditar que ao longo do seu dia muitas influências, estímulos e sugestões irão vir à sua mente para tentar te afastar de Deus através de propinas que o diabo te oferece, sugestões que te dão prazer, que levam a sua dopamina, o seu sistema dopaminérgico, levam você, estimulando a sua carne a buscar algum tipo de recompensa satisfatória, mas no final ele conduz à morte, porque a palavra de Deus diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte, a recompensa é a morte. São esses pensamentos que invadem a sua mente. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então aprenda a ser dono da sua mente e não deixe com que o diabo influencie você a fazer aquilo que ele quer. Tome a rédea das suas vidas. Deixe que Deus te guie, o Espírito Santo de Deus te guie, como está escrito no livro de 1 Coríntios. Entendamos que todos nós temos esse poder, e não somente o poder, mas o dever de nos tornarmos donos da nossa própria mente. E com isso nós temos que ter a mente de Cristo, vivendo em constante comunhão com Ele, nos revestindo da armadura de Deus que está descrita em Efésios 6. E em breve nós iremos postar um vídeo no canal sobre Efésios 6, a armadura de Deus. Nós já temos esse vídeo no canal, mas iremos gravar um novamente, para a honra e glória de Deus, para a edificação de muitos. Então, se neste momento se concentre nessa oração,
mas não dependa da oração dos outros para ser liberto. A palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. E só há um intercessor e intermediário entre Deus e os homens. E esse homem e esse ser é Jesus Cristo. Não é o ser humano. Você tem acesso ao trono da graça de Deus. Basta você buscá-lo em oração e se afastar do pecado, que são as obras da carne, descritas em Gálatas capítulo 5, versos 19, 20 e 21. Feche os seus olhos, meditemos em oração. Senhor Deus, viemos aqui em oração te buscar, pois nós somos falhos e pecadores e não conseguimos seguir um caminho totalmente reto e linear em muitas circunstâncias. Mas o Senhor está sempre disposto a estender as mãos para um coração realmente arrependido e que não tem nenhum problema de se humilhar e de rasgar não somente as vestes, mas também o coração diante de Ti. Por isso, Senhor, nós viemos aqui te pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoe os pecados dessa pessoa e coloque na mente dela a visão espiritual que ela não tem conseguido ter por causa do que as obras da carne têm feito com a visão espiritual dela, porque as obras da carne influenciam a maneira como a gente enxerga o mundo de uma maneira negativa e faz com que a nossa visão espiritual seja cegada e dado lugar a uma visão carnal, fazendo com que a gente se volte para as coisas da natureza humana. Mas nós temos que nos voltar para o seu reino, vivermos aqui como se não vivêssemos, termos as coisas como se não tivéssemos. Nós temos que viver os nossos dias como se o Senhor voltasse a qualquer momento. Sua palavra diz que o Senhor virá como um ladrão. E ai daquele também que não entender isto, porque o dia do Senhor virá como um ladrão, e um ladrão sempre vem quando você menos espera. Senhor Deus, eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, envie os seus anjos à casa dessa pessoa que está te buscando com um coração sincero, está querendo ouvir a sua voz. Ela não tem tido paz de noite, não tem conseguido dormir, porque os espíritos malignos têm influenciado ela a pensar coisas negativas, deixando ela ansiosa. Ela não tem tido paz dentro de casa, porque o espírito de confusão tem desunido a família dela. Mas Senhor, o Senhor nos deu uma mente para pensar e nos deu acesso ao trono da sua graça por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então faça essa pessoa entender, eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que ela pode ser a coluna que irá sustentar essa casa por meio da oração, fazendo com que o mal saia da casa dela. Faça ela entender que ela pode desenvolver o espiritual dela todos os dias, se voltando para Ti. Ajude ela, Senhor, dê a ela entendimento. A sua palavra diz em Tiago capítulo 1, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas também Ele colocou ali que nós devemos pedir com fé, porque quem não tem fé, não pede com fé, é igual às ondas do mar, que vai de um lado para o outro, é uma pessoa inconstante em tudo que faz. Não pense tal homem que receberá qualquer coisa de Deus. Então peça com fé, convicção, e viva de maneira precisa, se voltando para o reino de Deus, de verdade, não de aparência e hipocrisia. As pessoas, elas precisam te conhecer pelas suas atitudes. A palavra de Deus diz que se conhece a árvore pelos seus frutos. A palavra de Deus diz que o reino dos céus, o reino de Deus, não consiste em palavras, mas em poder, em virtude. Então, meu Senhor, eu lhe peço, ajude essa pessoa a entender isso. Entre dentro dessa pessoa e expulse todo o mal que está dentro dela. Cada demônio seja extirpado e perseguido pelos anjos do Senhor.
Que os anjos do Senhor persigam os demônios que estão penetrados na mente dessa pessoa, fazendo ela entrar em desespero, tendo medo, tendo pensamentos negativos, pensando em coisas que levam a se inclinar para pensamentos de morte e demais coisas. Ajude ela, Senhor, eu lhe peço, pois o Senhor não veio pelos sãos, mas sim pelos doentes, porque os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes, assim o Senhor disse. Ajude ela a seguir esse caminho mais excelente, por favor. É o que eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que está ouvindo e ouviu essa oração, entenda que Deus, Ele quer que você o busque, que não fique dependendo de outras pessoas. Você pode ter ou não esse poder de tomar as rédeas da sua vida espiritual. Enquanto você for escravo da sua carne, você será escravo do pecado. A palavra de Deus diz isso em Romanos. Então entenda, não pratique o pecado, porque aquele que pratica o pecado, ele se torna escravo do pecado. Não é porque estamos debaixo da graça que vamos pecar. O apóstolo Paulo ele disse: pois que vamos pecar só porque estamos debaixo da graça e não da lei? De maneira alguma, acaso não sabeis que vocês se tornam escravos daqueles a quem vocês se submetem, seja da obediência para a justiça ou do pecado para a morte? Então, entenda, se concentre nos frutos do Espírito Santo. Gálatas 5 ensina isso, que aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões. Se vivemos pelo Espírito, venhamos também a proceder de acordo com o Espírito. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a voz de Deus, é a vontade de Deus para cada ser humano. Entenda isso e coloque em prática. Deixe o celular de lado, principalmente assim que começa o seu dia. Não mexa no celular enquanto você não orar e buscar a Deus e ler a palavra de Deus. Desenvolva esses hábitos que você vai ver ao longo do tempo, do decorrer do tempo, que as coisas vão se inclinar para o bem, porque a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mas para isso é necessário que você viva com propósito, entendendo o porquê da sua existência, qual o seu desígnio nessa vida. E acima de tudo, você deverá amar a Deus. Fique na paz.